Meus amigos, vamos falar agora com o vereador Tomás Henrique. Ele terá de indenizar o Partido dos Trabalhadores em R$ 5.000. Vamos contar a história da situação em relação ao vereador Tomás Henrique, do PL de São José dos Campos. Ele foi condenado a indenizar o Partido dos Trabalhadores e proibido de voltar a associar a sigla ao primeiro comando da capital, famoso PCC, e também as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, FARC. Vereador, é um prazer recebê-lo aqui. Estamos inclusive com a Anne Dias aqui ao lado, sei que é uma amiga do senhor também. Explique essa situação para nós. Eu não posso dizer que discordo, porque eu sempre achei que tivesse alguma coisa, alguma relação, mas tudo bem. Vamos lá, a explicação, vereador. Seja muito bem-vindo ao Café com a Gazeta. Muito bom dia, Guilherme, bom dia, Anne, bom dia aos telespectadores da Gazeta do Povo. É um prazer e uma honra poder prestar contas do que a gente tem feito em São José dos Campos e a respeito do nosso mandato, né? Um mandato de oposição ao petismo, sempre crítico, e que trouxe na oportunidade, era um vídeo de 2023, Guilherme, informações e fatos que são públicos, né? Tanto em documentos quanto em matérias, inclusive da imprensa, dos senhores de diversos portais que faz a cobertura aí do Partido dos Trabalhadores e demonstra ao longo do tempo esse relacionamento, né? E eu preciso aqui, infelizmente, tomar muito cuidado com o que eu vou falar, porque o advogado já me ligou antes e falou, olha, cuidado, porque ainda estamos em primeira instância, né? Essa condenação é uma condenação porque a juíza de primeira instância entende que no processo, né, eu não consegui provar o relacionamento do PT com essas organizações, com essas facções. No entanto, o que a gente fez foi simplesmente mencionar aquelas matérias, como eu já havia dito, matérias que são públicas, inclusive documentos e atas públicas, né? No caso como o senhor falou, das Forças Revolucionárias da Colômbia, nós estamos falando de um grupo armado que fazia política, mas também narcotráfico, não é verdade? E que no primeiro encontro do Foro de São Paulo, consta em ata deste primeiro encontro a presença tanto das FARC quanto do Partido dos Trabalhadores. Isso ainda, se eu não me engano, no final dos anos 80 e início dos anos 90. Ou seja, tudo aquilo que a gente falou foi com base em informações públicas, então a gente lamenta essa sentença e espera que, em segunda instância, a gente possa revertê-la. Muito bem, estamos com o vereador Tomás Henrique aqui no Café com a Gazeta do Povo. Anne Dias, por gentileza, finja que você não conhece o vereador e faça uma pergunta. Bom dia, Tomás. Um prazer recebê-lo aqui no Café com Gazeta. Uma pena que é esse o teor, né? Uma censura, uma perseguição sobre um vídeo verídico sobre o PT, enfim, organizações criminosas. Eu queria aproveitar a tua presença para perguntar um pouco mais como que você vê isso no cenário nacional. A gente sabe que Alexandre de Moraes tem feito mesmo com diversos opositores políticos, censurando. O que me surpreendeu também na tua sentença é que você não pode voltar a falar sobre o tema, ou seja, é um caso de censura prévia. E eu queria que você comentasse um pouquinho sobre esse cenário nacional, especialmente focando aí no judiciário, Alexandre de Moraes, até a regulamentação das redes sociais. A gente sabe que a gente está num momento crítico do Brasil. Anne, perfeito, né? Uma das maiores preocupações nossas, assim que a gente teve acesso à sentença, foi a essa censura prévia, né? Impedir um vereador, um parlamentar, né? Que eu acredito que seja ainda mais grave. O cidadão comum já é grave, né? É evidente. Agora, um parlamentar, ele é eleito para representar, para falar, para expressar aquilo que ele acredita. E eu sou um parlamentar do PL, do Partido Liberal, o maior partido de oposição do Brasil e que faz oposição ao petismo, né? E, mais uma vez, tudo que a gente trouxe de informação acerca da relação do PT com algumas facções, são coisas que a própria mídia noticiou à época. Por exemplo, eu vou me dar a liberdade, com todo respeito ao meu advogado, espero que ele não brigue comigo depois, mas a gente precisa relembrar um fato, ou né, vamos fazer que nem na época que a gente precisava falar as coisas nas entrelinhas, né? Eu não vou dizer, Anne, que no passado um deputado estadual do PT foi pego, né, numa reunião do primeiro comando da capital. Eu não vou dizer, tá? Mas o cidadão ele pode pesquisar, pode ter essas informações, assim como eu falei da ata do encontro do Foro de São Paulo. E quando você vê um mero vereador do interior de São Paulo, que faz um trabalho modesto, regional, né, não tenho
como senhores ou como outros políticos de grande envergadura, como meu amigo Lucas Pavanato, um alcance nacional para incomodá-los tanto, mas ainda assim, um mero vídeo que nós postamos aqui chegou à direção nacional do Partido dos Trabalhadores, eu sou a presidente Gleice, que achou por bem processar esse vereador e buscar essa censura prévia. E o que preocupa a gente é esse avanço da censura por parte do judiciário aos municípios, né? Porque por vezes a gente vê o STF agindo muito contra os deputados federais. Recentemente nós tivemos uma condenação, não foi do Supremo Tribunal Federal, mas foi do Judiciário, do deputado Nicolas Ferreira por uma manifestação na tribuna, em plenário, né? Então, em que nível estamos chegando, onde nem a própria Câmara dos Deputados, os deputados federais, que são a principal representante do povo, tem legitimidade e proteção para falar na tribuna, né? Nós tínhamos a figura da imunidade parlamentar, parece que se acabou, né? E os vereadores da mesma forma. E daí você vê esse avanço, esse judiciário cada vez mais assanhado para censurar e para punir parlamentares no pleno exercício da função. Eu acredito que essa sentença em primeira instância é também uma consequência dessa influência nociva, dessa intromissão do Supremo Tribunal Federal, inclusive nos deputados federais. Ou seja, se pode censurar, pode punir um deputado federal pelo que ele falou, se expressou na tribuna, seja a gente concordar ou não com ele, achar que houve um exagero, enfim, isso não vem ao caso, mas é um deputado federal legitimamente eleito fazendo uso da tribuna de suas prerrogativas. Então, eu acredito que, de fato, a justiça, o judiciário brasileiro está cada vez mais assanhado para assediar os políticos que querem, principalmente os que querem fazer oposição ao governo federal. Muito bem, vereador Tomás Henrique, a gente agradece demais sua participação aqui no Café com a Gazeta do Povo, deixando, é claro, o nosso espaço sempre aberto aqui para suas manifestações, tá bom? Muito obrigado, Guilherme, obrigado, Anne, mais uma vez pela oportunidade, e quero também me colocar à disposição de todos os telespectadores da Gazeta do Povo. Está aí o meu nome, você encontra facilmente nas redes sociais, para que a gente possa contribuir com o debate público no Brasil e no mundo. Grande abraço, Deus abençoe a todos. Grande abraço, é isso, meus amigos. Gazeta do Povo sempre abrindo espaço aqui, a liberdade fortalece a verdade, espaço democrático da Gazeta do Povo, a democracia real, não a democracia relativa que o desgoverno Lula tenta impor a todos nós.